Em 2023, o mercado de luxo ultrapassou impressionantes 1,4 trilhões de euros globalmente, movimentando peças que vão além de meros objetos e que são verdadeiros símbolos de status e estilo de vida. No Brasil, o crescimento deste setor chega a 9% ao ano, desafiando crises e revelando uma elite que busca não só o produto, mas a experiência. E os termos quiet luxury ou demure são familiares para você? Prepare-se para um mergulho profundo nas tendências e reflexões que definem o presente e o futuro desse mercado fascinante e sempre em constante adaptação. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira e hoje a gente tem a alegria de receber aqui a Mariana Ceroni para nos dar uma aula sobre o mercado de luxo, para a gente conhecer de fato todas essas tendências e as peculiaridades desse mercado, tá bom? E enquanto você escuta aí a nossa vinheta, aproveita já para curtir, compartilhar, seguir o Debate no Café, ajudar a gente a compartilhar esses conteúdos tão relevantes para o mundo corporativo, tá bom? Tomamos café? A Mariana é professora de Gestão de Moda e Luxo no Hub de Moda e Luxo da ESPM. Tem mais de 10 anos de experiência em estratégias omnichannel, marketing digital e segmentação de consumidores, tendo atuado já com grandes marcas como Sodexo, Casas Bahia e Ponto. É coautora do livro Mulheres do Varejo, onde compartilha suas vivências como mulher, mãe e profissional no setor de consumo aspiracional e luxo. Mariana também é LinkedIn Creator e LinkedIn Top Voice. Mariana, seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Obrigada, Thiago. Obrigada, Márcio. Um prazer ter vocês aqui comigo nesse papo de luxo. Falaremos de luxo, vamos mudar aí o pensamento das pessoas sobre luxo. Estou aqui para isso. Muito bom, Mariana. Obrigado também pelo ter aceitado, né, o convite nosso para a gente bater esse papo aqui. Como a gente sempre faz no Debate no Café, a gente gosta de começar com um brinde. Então vamos começar brindando aqui com a bebida que você quiser. Brindar em casa aqui é democrático, né? Não precisa ser só um café, mas um brinde aí para a gente começar. Saúde. Uma água de coco, gente. Água de coco. É muito bom. Mariana, mercado de luxo, na verdade, mercado, marketing de luxo, enfim, todo esse segmento de luxo, a gente, até a sensação que dá que as pessoas não necessariamente conhecem tão bem. A gente conhece marcas, né, as marcas de luxo, as marcas aspiracionais, mas é um mercado que tem muita peculiaridade. Tem gente que fala, inclusive, que é um mercado que nunca tem crise. A gente talvez fale disso um pouco mais para frente, vamos entender melhor. Mas fala para a gente, dá um panorama, assim, o que é o marketing de luxo ou o mercado de luxo? Como que você, não falar como você enxerga, porque você é especialista nisso, você dá aula sobre isso, mas como que você explica esse mercado? Beleza, vamos lá. Primeiro, assim, né, acho que a gente tem que entender alguns conceitos. Quando a gente fala de luxo, pessoal, a gente está falando de uma cultura. Então, luxo é algo muito qualitativo, não é uma fórmula racional. A gente tende a achar que luxo pode ser supérfluo ou pode ser algo extremamente ostentatório, mas na verdade é que tudo depende da forma de comunicação. Então, nas minhas aulas de cultura e comportamento do consumo de luxo, a primeira aula é sobre antropologia de consumo, para a gente entender sobre a necessidade de algo que eu falo muito, que é operar a diferença. Então, quando a gente consome, né, dentro da nossa sociedade, a gente está se diferenciando, a gente está se posicionando frente aos outros, contando nossos hábitos. Então, o luxo, ele vem justamente para ajudar a você operar essa diferença. Então, quando você consome um determinado item, ele pode ser considerado um artigo de luxo, a depender de como você vai operar essa diferença. Acho que esse é o primeiro grande mito aí que a gente tem que derrubar. Então, luxo é algo bastante complexo, gente. Ele não tem nada de supérfluo, como muita gente julga. Quando a gente está falando de luxo, por exemplo, no começo da minha carreira, eu fui aprender luxo estudando o comportamento da classe C.
Exatamente. A gente fazia pesquisa etnográfica. Pesquisa etnográfica, para quem não sabe, é quando a gente vivencia de fato o dia a dia daquela pessoa. Então a gente meio que cola na pessoa, bem semelhante a um antropólogo, para entender os hábitos dela no dia a dia. E ali a gente pega uma série de insights. É como se a gente estivesse sendo a sombra daquela pessoa para entender o comportamento de compra, o comportamento lifestyle, o comportamento de vida dela. E aí um dos primeiros trabalhos de etnografia que eu fiz, na época com um professor querido, era para uma indústria de beleza, de itens de saúde e beleza, e a gente estava entendendo como que a gente iria posicionar uma determinada marca de sabonetes para o consumidor da classe C, mas isso seria um artigo premium, um artigo de luxo para eles. Por quê? Porque teria um ticket médio muito maior do que um sabonete comum, e a forma da embalagem, a forma como a fragrância colocar ali, todos esses estudos categorizavam para aquele consumidor aquele sabonete como um artigo premium ou um artigo de luxo. Então, a gente tem que quebrar esses mitos de achar que tudo que tem a ver de luxo são das grandes marcas, são dos grandes conglomerados de luxo. Obviamente que é isso o meu setor de estudo, a gente vai falar aqui da LVMH, Kering, Prada, que são os maiores grupos de luxo do mundo, mas eu queria já começar tirando aí esse mito de achar que luxo é só a Ferrari ou as joias e o Rolex. Luxo, essas grandes marcas, elas talvez sejam assim, aquelas questões aspiracionais de consumo, mas acho que então o luxo também tem muito a ver com o comportamento e com o valor que uma pessoa eventualmente dá, e aí não importa o estrato social em que ela esteja, né? Você deu o exemplo aí da classe C, com sabonete, uma marca que foi posicionada para aquele público, de repente ali é luxo, para um outro público que olha aquilo e fala, não, isso aqui não é luxo para mim é aquilo. Então tem muito a ver com essa forma de se posicionar e o quanto talvez a pessoa dê o valor exato ali também, né? Exatamente. É muito interessante quando a gente estuda o luxo, porque quando você vai na história, luxo realmente vem da época dos egípcios. Então, quem começou a trazer esse conceito do luxo, que era pôr um valor simbólico em algo material, foi Tutankhamon. Então, a urna funerária dele é um case, né, de luxo, porque realmente ele colocou simbologia em vários bens materiais, e isso é o que a gente entende como algo que é um artigo de luxo, porque tem um valor simbólico. E aí você está falando do consumo aspiracional, né? As marcas de luxo, elas vivem justamente, né, tentando equilibrar mais ou menos, porque essa conta não é tão equilibrada assim, como você usa o seu consumidor tradicional, que é aquela pessoa que realmente tem o poder aquisitivo para fazer as compras dos artigos que você oferece, mas também trazer o sonho. O Frank Lemoine, que é o CIO do grupo LVMH, o grupo LVMH, pessoal, é Louis Vuitton Moet Hennessy. É o maior conglomerado de luxo que a gente tem hoje, comandado pela família Arnault. E o Frank Lemoine, que é o CIO do grupo LVMH, ele diz que eles vendem um sonho. Quando você trabalha com luxo, você vende uma experiência encantadora para o seu cliente. Não pode ter nenhum ponto de atrito na jornada. Quem trabalha com CX sabe que é o que a gente tenta falar para todas as marcas. No caso do luxo, a gente tem que oferecer isso, né? Realmente não pode ter atrito nessa jornada. É o que a gente chama de perfeição. A gente tem que vender esse conceito de perfeição. E aí o consumidor aspiracional vem justamente para quê? Para você fazer ele acreditar que ao momento que ele consome aquele serviço, aquela experiência, aquele artigo, ele está se aproximando de um eu ideal. Então a gente estuda muito psicologia, psicanálise, porque na realidade as marcas de luxo, elas tentam te aproximar de um conceito de eu ideal. E é isso que gera o consumo aspiracional. Mariana, para mim isso daqui mudou minha visão já. Essa primeira pergunta que o Márcio fez, e a gente vai falar de luxo, já que me derrubou, porque a visão que eu tinha de luxo sempre foi realmente... Bom, eu vou te perguntar, vou colocar aqui na pergunta também, quem são essas marcas, né? As maisons que se falam por aí de marcas de luxo. Queria até, se você puder trazer exemplos, né, disso daqui, mas só para concluir esse raciocínio, me desconcertou, porque quando você fala um produto de luxo para classe C, e você fala também dessa questão de você vender um sonho,
Eu, com minha formação em marketing também, sempre enxerguei que o marketing deveria vender um sonho, né? Uma coisa aspiracional, não vender o produto em si. Então, eu queria, primeiro, entender isso. Qual que é a diferença do marketing tradicional, quando a gente fala vender um sonho, quando a gente olha lá no Kotler e ele fala disso, para esse sonho no luxo? Qual que é essa diferença? E depois, se você puder trazer quais são essas principais marcas de luxo que eu tinha na minha cabeça antes, que deveria ser considerado como luxo, que você falou já que já citou alguns exemplos, Rolex, Ferrari, e quais são essas categorias que existem, né, quando a gente fala de marcas de luxo mais relacionadas a esse luxo démodé que eu tinha na minha cabeça. Vamos lá então, Thiago. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: todo produto de luxo é caro, mas nem todo produto caro é de luxo. Então, acho que essa mata a primeira pergunta. Então, sim, um artigo de luxo ele vai ser caro para o consumidor, necessariamente caro, ele tem um preço elevado. Dentro da economia, a gente tem um economista maravilhoso, Thorstein Veblen, e ele tem o efeito Veblen, que é uma anomalia econômica. Quem estudou economia, microeconomia, deve ter estudado ele, e ele justamente estudou os ricos. Isso, gente, foi lá em 1800 e pouco. Ele tem, inclusive, um livro gigantesco falando sobre essa anomalia, que é: quanto mais caro o produto, maior a vontade da pessoa ter, que vai na contramão da lei da oferta e da procura. Então, essa é a principal diferença quando a gente fala do luxo. Mas pensando no conceito de marketing, realmente, a venda do sonho, eu brinco que quem estuda luxo tem o benchmark da venda do sonho, porque é uma condição necessária, imperativa. Se você não consegue vender o sonho, você não é uma marca de luxo. Então, quando as pessoas me procuram para estudar sobre luxo, né, querem saber mais informações sobre os cursos que a gente dá, mas eu não trabalho numa marca de luxo. Mas se você quer se diferenciar na marca que você trabalha e você quer realmente estudar assim, pessoas que acertam demais e tentar adaptar, eu sempre dou a dica: estuda o luxo, porque você vai ter bons insights. Então, respondendo a pergunta do luxo, e aí realmente, pegando o gancho do sabonete, né? Esse sabonete, assim, eu lembro na época que ele era 600% mais caro que um sabonete que essa classe consumia. Então, era um super artigo de luxo para eles. Mas a gente, se eu fosse precificar agora, eu tô falando de algo na casa de R$10. Então, para uma classe média alta, uma classe alta, R$10 num sabonete. As pessoas compram hoje sabonetes de R$300, R$400. Mas para uma classe, né, do público de baixa renda, R$10 pesa no orçamento para você comprar um sabonete. Então, era desses que compram de R$300 que eu estava pensando antes. Tá? É assim que as pessoas costumam pensar no luxo, mas são eles que a gente estuda na nossa larga maioria, até para pegar insights e ver como que a gente aplica isso em outros públicos. Então, me perguntou sobre as marcas de luxo. Então, assim, a gente tem algumas categorias que é luxo. Então, uma das principais são os artigos de itens pessoais, que é uma das mais consumidas hoje no mundo, que são bolsas, sapatos. Aí a gente tem a parte de cosméticos, de maquiagem, a gente tem os carros, a gente tem iates, a gente tem a parte de arte, de design de interiores. Então, essas são as categorias que a gente costuma estudar no luxo. E aí a gente tem o grupo ali do MH, como eu mencionei, que é a Louis Vuitton Moet Hennessy. Ele hoje é o maior conglomerado de luxo que se tem. Eles têm mais de 80 marcas debaixo desse guarda-chuva. Vou falar algumas para vocês. Louis Vuitton, acho que está no próprio nome. Então, eles são donos da Louis Vuitton, mas eles também são donos da Fendi, eles também são donos da Tiffany's, eles também são donos da Moet Hennessy, da Moët Chandon, da Ruinart, que mais? Do Bon Marché. O Bon Marché, para quem já foi em Paris, é um varejo especializado. Eles também têm hotéis, tem o Cheval Blanc. Então, percebam que é um conglomerado de luxo que está presente em diversas categorias para oferecer essa experiência em diversos pontos de contato. São donos da Dior. Então, realmente, são muitas marcas. Aí a gente tem também o Grupo Kering. O Grupo Kering é do François Pinault. Dentro do Grupo Kering a gente tem a Gucci, a Yves Saint Laurent, a Balenciaga, a Bottega Veneta. A gente tem a Prada. A Prada também é um grupo. A Miu Miu, por exemplo, é uma marca que está dentro do Grupo Prada, que quem lidera é a Miúcha Prada, então é uma mulher dentro de um grupo que é largamente operado por homens.
E aí a gente tem Audi, Mercedes, Ferrari, tem marcas de iate, que eu não vou arriscar falar nomes aqui, que são muito específicos, e galerias de arte. Então, tudo isso, todas essas grandes marcas a gente acaba estudando quando a gente se aprofunda no mercado de luxo. Eu tô aqui com um sabonete de R$300 na cabeça. Da John Malone, R$350 no sabonete. O que tem nesse sabonete? Tem fios de ouro, né? Isso nem aparece no meu feed, viu, Márcio? Tem uma fragrância extremamente exclusiva. Ele dura mais na pele, o cheiro, tem toda uma diferença, não é só o preço. Tá bom, né? Ok, mas eu queria pegar esse gancho para a gente falar um pouco exatamente desse comportamento. E eu acho que muito do luxo também tem a ver com, ou pelo menos historicamente tinha a ver com ostentação, né? Você vai comprar uma Ferrari, você anda de Ferrari, não tem como ninguém ver. Você pode estar aqui em São Paulo, na Zona Leste, ou você pode estar em Mônaco, alguém vai parar e ficar olhando para você, né? Então, assim, não importa muito bem aonde você está. Roupas também, né? Os logotipos das marcas de luxo são sempre famosos, icônicos, né? O jacarezinho, os símbolos lá da bolsa, enfim, da Louis Vuitton, enfim, você conhece, né? E tem essa questão intrínseca da ostentação, seja ela natural, alguém que veste, põe de certa maneira ali, ou aquela pessoa que faz com esse intuito. Mas a gente vem olhando também, ou vem surgindo uma nova estética, tá chamando de mirror aí, né, de descrição, enfim. E é isso. Como que isso está entrando nesse segmento de luxo? Porque eu particularmente eu gosto de roupas sem muita estampa e tudo mais, né? E aí a gente vê marcas famosas aqui no Brasil que são marcas caras, marcas que a gente pode falar de status, de moda, que estão lançando as suas linhas mais clean, mais discretas, que não necessariamente são baratas, às vezes até uma segunda marca ali, uma marca B, entre aspas, o que não é barato, mas enfim. Como que está essa tendência? Por que essa tendência será que surgiu? Não sei se você tem uma explicação para isso, mas ela está forte. E aonde que ela está entrando? Que segmentos que ela está entrando? Vamos lá. Aqui dá para dar uma mini aula de história para a gente chegar no The Mirror e no Quiet Luxury. Ótimo. O Quiet Luxury, gente, as pessoas estão tratando isso como uma tendência. Aqui no Brasil fala-se muito sobre o luxo discreto. Isso já faz mais ou menos uns 2, 3 anos, tá? Que fala-se sobre isso, e aí o The Mirror talvez seja a massificação do Quiet Luxury. Mas eu arrisco dizer que eu tenho dúvidas, às vezes, se a gente deveria tratar o Quiet Luxury como tendência, e vou explicar para vocês. Eu estudo uma linha do luxo que vai mais para a França. Então, assim, quando a gente estuda luxo, necessariamente a gente tem que gostar de história, porque tem muita explicação estudando, né, os fatos históricos. Então, eu comentei com vocês. Você acabou de falar, né? De Tutankhamon, né? Exatamente. A gente tem que estudar os egípcios para entender tudo isso. E aí tem algumas linhas. Você pode estudar o luxo olhando a Itália, você pode estudar olhando a França. Então, eu vou fazer esse recorte na França. Um dos grandes nomes, né, do que a gente entende por esse luxo que a gente estava comentando, do tipo, mas luxo para mim é quem dirige uma Ferrari, quem tem essa ostentação que você falou, Márcio, quem trouxe esse conceito foi Luís XIV. Luís XIV, pessoal, era conhecido pelo Rei Sol, ele que criou o Palácio de Versalhes. Ele é uma figura muito importante nesse conceito de luxo que a gente conhece hoje. Por quê? Quando ele decidiu fazer Versalhes, ele realmente queria segmentar a monarquia e a nobreza do resto. Eu vou definir como resto, porque era literalmente assim que eles olhavam também. Então, quando ele construiu Versalhes, ele cercou num palácio gigantesco e com muita ostentação. Quem tiver a oportunidade de ir um dia, vá, é muito bonito. Ele cercou essas pessoas ali em Versalhes, tanto os reis, as princesas e os nobres, para eles viverem dentro de uma bolha, uma grande bolha. Obviamente que ali tinha uma série de pessoas para servi-los, então tinha toda uma complexidade para essa cidade funcionar, eram muitas pessoas morando ali.
Tem alguns filmes icônicos, então quem gosta, por exemplo, da Maria Antonieta, a Maria Antonieta era a nora do Luís XIV, e ela é conhecida como a rainha da ostentação. Várias frases que ela nunca falou são atribuídas a ela, como no auge da Revolução Francesa, as pessoas passando fome, e ela dizendo para as pessoas comerem brioches. Ela não disse essa frase, pessoal, mas enfim, ficou tão conhecida esse exagero das posses que eles tinham, das coisas, que realmente atribuiu-se até esse tipo de fala para ela. E por que eu estou falando da história para a gente chegar no White Luxury e no Demure? Os ricos aprenderam, pessoal, com a história, que quando eles ostentam demais, dá ruim. Então, tem uma série de livros assim, que estudam realmente esses movimentos. Então, o que a gente vê hoje é as pessoas com um poder aquisitivo maior, meio que elas percebem certa movimentação, desordem social, e aí eles voltam, tipo, a gente brinca, volta uma casa no jogo. Então, o que eu quero dizer com isso? Lá na Revolução Francesa, quando decapitaram a Maria Antonieta, o marido dela, Luís XIV, todo mundo, eles fizeram isso. Era um ódio tão grande dessa ostentação, enquanto as pessoas realmente morriam de doenças e de fome, que as pessoas com alto poder aquisitivo meio que aprenderam que tem um limite do que as demais classes sociais aceitariam dessa ostentação. Então, quando a gente vê o fenômeno do White Luxury, gente, não à toa ele vem no pós-pandemia, onde a gente viveu uma situação muito sensível do ponto de vista de ordem social. Se vocês olharem alguns reportes, muita gente enriqueceu na pandemia. Então, várias pessoas podem ter tido histórias trágicas aí durante a pandemia, mas outras tantas enriqueceram em formas inimagináveis. E aí, realmente, quando cria essa possível desordem social, eles aprenderam. Eu dei esse exemplo aqui, gente, mas a gente também poderia trazer, inclusive, para a história do Brasil. Eu não sei quem sabe, mas a proclamação da República, que é comemorada no dia 15 de novembro, ela vem dias depois de uma festa extremamente ostentatória na Ilha Fiscal, para comemorar o aniversário da Princesa Isabel. Então, esses movimentos de ostentação extrema, a gente até chama de decadência do luxo, porque aí é quando até os artigos os artigos perdem o valor simbólico. E aí, quando perde o valor simbólico, eles viram coisas, eles viram simplesmente objetos, e aí esses objetos podem gerar, de fato, uma revolta social, a forma como as pessoas usam esses objetos. E aí, quando a gente vê o White Luxury numa era pós-pandemia, a gente associa um pouco a um aprendizado das classes mais abastadas sobre fenômenos sociais passados. Então, era meio que, para quem estuda luxo, esperado que viria a descrição. Por que a descrição vem? Para dificultar realmente o que eu chamei lá na frente de operar a diferença. Se você não tem contexto, você não vai saber dizer que a pessoa está usando uma camiseta da Gucci se não tem mais a logomania da Gucci. Marcas como Brunello Cucinelli, que é uma marca super de luxo, ela é bastante discreta, ela chegou a estar aqui no shopping no CJ Shops da Haddock Lobo, estão abrindo uma loja gigante lá dentro. Mas para quem não entende de luxo, não estuda luxo, vai passar batido quando passar do lado de alguém usando uma Brunello. E é uma roupa extremamente cara. Então é uma estratégia que eles fazem para realmente falar, calma, exageramos na ostentação. E aqui no Brasil, Márcio, assim, a gente é um país de novos ricos, né? Os ricos tradicionais são minorias aqui dentro. Então, por mais que a gente tenha a tendência do luxo discreto, a gente ainda vê, sim, um pouco da logomania, da ostentação. Por quê? Porque o novo rico, ele precisa se diferenciar do que ele era antes. E aí, para ele fazer essa diferença, até por falta de repertório cultural, ele vai, de fato, ostentar com uma Ferrari vermelha, com um monte de estampas da Louis Vuitton e da Gucci, principalmente, são marcas que eles realmente gostam. Então, no Brasil, o White Luxury, ele não vem com tanta força, embora ele exista, ele está aqui, estou falando para vocês, a Brunello já chegou no Brasil e está abrindo uma loja maior, porque esse rico tradicional realmente vai consumir deles. E aí, o Demure, né, o que chega no Demure? O Demure é meio que a consequência pós-White Luxury. Em agosto, uma blogueira do TikTok, a Jules, alguma coisa, esqueci o sobrenome dela agora, ela fez um vídeo que viralizou,
E ela falava em inglês sobre demure. Demure é interessante, gente, porque é uma palavra que sonoramente ela é engraçada quando você fala em inglês. Você tem que fazer esse mirror, assim. Então é tipo uma sátira, né? E aí virou meio que uma sátira no sentido de que olha como eu sou simples, ai como eu sou clean girl, né? Então são tendências que têm vindo com força para você sempre ser mais discreta. Mas a explicação antropológica e histórica que tem por trás disso é que geralmente pós uma desordem social, os ricos tendem a retrair-se. Uma questão de autossobrevivência mesmo, né? Digamos assim. Literalmente, exatamente. Tá bom. Tem um outro ponto que me chama a atenção também, falando disso e desse comportamento, né? A gente fala da discrição, ou aqui do Brasil, e aí olhando culturalmente cada região, aqui no Brasil, os novos ricos, que não necessariamente estão muito afim de ser discreto, querem se diferenciar. A gente tem aquele que quer ostentar e quer parecer também o que não é, né? E nessa onda a gente vê aí um mercado ainda muito forte dos produtos piratas. Eu acho que a gente nem colocou para falar disso, mas assim, a questão das marcas, que elas são tão desejadas que entra para a questão da pirataria, e isso é forte, né? Muito forte. Isso em alguns lugares, talvez mais do que outros, né? Assim, cansado de ver casos aqui no Brasil, perto da gente, longe da gente, enfim, que não se interessa muito se está usando um produto pirata ou não, o que é um grande problema para as marcas. Como que elas estão tratando, como que esse mercado olha para esta grande dificuldade? Assim, o produto pirata entra em vários outros segmentos também, mas falando especificamente das marcas de luxo, como que elas lidam com isso? Como que você tem visto essa movimentação também? Nossa, Márcia, esse tema está muito em alta, porque agora no último mês de agosto saiu um artigo gigantesco falando das superfakes, que a gente chama. Então, superfakes são réplicas das marcas de luxo, não são baratas, até é um pouco diferente da cópia, assim, do pirata, porque realmente é caro, e de fato a gente vê principalmente essa nova geração de novos ricos consumindo dos superfakes. Então é um comportamento muito interessante. As marcas de luxo, elas têm que combater a pirataria desde sempre, e elas fazem isso de algumas formas, né? Então, assim, primeiro, educação. Então, eles têm trilhas educacionais em todas as marcas. Se vocês entrarem nos sites institucionais delas, elas têm lá vários reportes e tal, para ajudar a educar esse consumidor a entender a diferença que é você comprar um original e não comprar um original. Essa cartilha, por assim dizer, ela dava certo, até não ter tanto advento das redes sociais como tem hoje. Porque o que acontece? Quando a gente vê o comportamento cultural dessa nova geração, eles têm uma parte do ritual, porque quando a gente fala de luxo, do consumo de luxo, a gente de fato compara com rituais. Então existe o ritual de você ir até a loja, de você ter uma experiência com esse associado. Não tem vendedor na marca de luxo, é associado. Então, esse associado vai te fazer um atendimento totalmente diferenciado. A embalagem, o pós-compra, a jornada é muito pensada para realmente ter esse encantamento. Só que agora, nesse ritual, tem mais um item, que é o unboxing, que é você, literalmente, abrir o produto de luxo, e os jovens têm feito isso no TikTok, no Instagram, nas redes sociais. A partir do momento que ele precisa desse unboxing para os clickbaits, para as pessoas engajarem e tal, tem um descompasso no mercado de luxo. Por quê? Porque o mercado de luxo é escasso e leva-se tempo. Quando a gente está no curso mais avançado de luxo, a gente está falando sempre sobre tempo, pessoal. Eu falo que luxo é ter tempo, mas a gente precisa entender mais, assim, para falar, nossa, de fato, luxo é ter tempo. As pessoas que têm muito dinheiro, elas têm tanto dinheiro que elas conseguem fazer uma gestão melhor do tempo por conta disso. Então, é mais ou menos de uma forma muito simplista que esse é o segredo mora, assim, do luxo. E aí, quando vem essa geração que quer fazer o unboxing, e ela precisa, talvez, semanalmente postar um unboxing novo, essa conta não fecha. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, um determinado modelo do Rolex leva-se meses, talvez anos, para ficar pronto. Eles não têm essa espera. Eles precisam abrir, eles precisam mostrar para o mundo. E aí, para roubar no jogo,
eles compram a réplica. E a réplica, pessoal, é cara. Isso deixa bem claro, assim. Não é que a pessoa está comprando uma réplica de algo que vale 30 mil reais por 200 reais. Está comprando por 16 mil reais. Algo que era 32 mil reais para encurtar esse tempo. Então, as marcas, Márcio, que a gente tem visto também, elas trabalharem muito esses valores de escassez e de tempo, que talvez eles tenham deixado um pouco de lado nos últimos anos, eles resgatando isso como valores básicos uma marca de luxo, até para as pessoas entenderem, não, mas espera aí, se eu recebi muito rápido, então tem alguma coisa errada. Então, eles têm feito esse trabalho de uma forma muito interessante. E como eu comentei, tem várias formas, né? Então, eu trouxe mais recente, mas o que as marcas de luxo também costumam fazer para reduzir a pirataria? Tem um conceito no luxo que a gente chama de mastige. O que é mastige? É a junção de massive, de massivo, e prestige, de prestígio. Então, quando a marca de luxo tem uma estratégia mastige, o que ela faz? Ela, às vezes, faz uma collab com uma fast fashion. Costumava-se fazer isso demais no passado. Então, algumas que já existiram, inclusive, aqui no Brasil. C&A com Versace, Riachuelo com Moschino. Por quê? Porque é uma forma da marca de luxo mostrar quem ela é para essa classe aspiracional e ela dissocia o produto original dela com essa collab. Aí, de fato, aqui um item vai custar um pouco mais caro do que o preço comum do fast fashion, mas milhares de vezes mais barato do que o original da marca. E aquela pessoa que talvez nunca tivesse chance de comprar um Versace pode ter essa collab e pagar ali um pouco mais do ticket médio que ele está acostumado a pagar no C&A. Isso é uma forma também de combate à pirataria. Mas esse é um dos principais desafios das marcas de luxo. E, por fim, tecnologia. Eles têm usado, né, todos os recursos aí que os varejistas têm usado também para combater pirataria. Então, hoje, por exemplo, as bolsas da Louis Vuitton saem todas com microchips que o consumidor não sabe onde está, mas eles sabem para reconhecer. Antigamente vinha assim o número de série, agora não é mais só o número de série, tem RFID, então tem uma série de recursos tecnológicos para garantir que aquele produto é original. Muito bom. E já fica a recomendação, não compra produto pirata de nenhum tipo de segmento, de marca, né? Assim, é muito investimento. Está sustentando uma série de coisas da cadeia. Exatamente. Não sabe nem o que outros tem nessa problemas cadeia, por trás, exatamente. Entendeu? Não sabe nem como chegou até. Então, assim, gente, sem pirataria. Você quer comprar, é caro? Faz uma poupancinha, guarda ali, ó. Guarda e compra. Vai ter muito mais, inclusive, satisfação. Vai liberar mais oxitocina, mais dopamina nessa compra. Exatamente. Bom, mas enfim, recadinho dado aqui também para isso já. Mariana, eu achei interessante quando você fala da collab aí, que acontece, acaba sendo de luxo para aquele que vai comprar nessas lojas, né? Então, volta naquilo que você falou logo no começo para a gente. Eu queria trazer outro tema que a gente tem visto um movimento, né, das marcas de luxo entrando e investindo para associar o nome a experiências, né? Seja experiências culturais, eventos, filmes, enfim, né, a gente pode falar aqui de regata marítima, a gente pode falar de balada, né? Eu fiquei impressionado agora que eu saí de férias aqui no verão e eu vi algumas coisas que fazia tempo que eu não ia para grandes baladas, assim, eu notei um consumo de uma Moët Chandon, que você já citou, por exemplo, né? A questão de estar no camarote e vira, né? Eles vêm te entregar ali a Moët Chandon e fazem uma festa, vem 10 pessoas e tudo mais. Então eu queria entender um pouco por que as marcas buscam ou estão buscando, se isso sempre aconteceu, essa questão da experiência e o que elas ganham com isso. Perfeito. Tiago, assim, a gente entra num novo capítulo que eu falo que é o luxo e entretenimento. O entretenimento é a base, talvez, de tudo, até para hoje em dia, né, para a gente realmente ter interesse de consumo cultural, e as marcas de luxo sabem trabalhar isso muito bem. Sempre souberam, mas, enfim, é o que eu brinquei deles serem benchmarks. Então, eles são benchmarks nessa questão de experiência. Então, sim, a indústria de bebida,
Até curiosidade, assim, poucos dias antes da gente gravar aqui, eu estava com o pessoal de bebida conversando, e eles estão enfrentando uma grande dificuldade esse ano, vindo de uma mudança cultural das gerações. As novas gerações, elas consomem menos álcool, isso é um fato. E realmente eles estão reinventando os produtos. Então, quando a gente fala da merchandising e todo esse ritual, né, de valorização da pessoa que recebe a bebida, é para, de fato, trazer com mais força ainda esse valor simbólico que a gente estava falando no começo. Algumas indústrias de bebida, elas têm hoje trabalhado com drinks com menos álcool. Então, reforçando outros atributos desses drinks para as pessoas consumirem. E já vou dar um spoiler para vocês, que eu estava com esse grupo aí da indústria de bebidas. Eles estão considerando, inclusive, bebidas saudáveis. Então, não me causará espanto se a gente tiver alguma coisa com whey protein ou outros suplementos alimentares que a gente sabe que estão consumindo em excesso. Então, de fato, existe uma mudança no comportamento do consumidor. E aí as marcas de luxo realmente têm que se adaptar. Mas falando da experiência, quando a gente estuda os segmentos de luxo, tem 5 grandes segmentações, assim, que várias consultorias de mercado tratam e tal. E uma delas que é muito forte, porque essa segmentação ela segue um pouco de evolução também. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa necessariamente estar sempre na mesma caixa. Isso que é o mais legal dentro do luxo. Eu posso ser um estágio show-off stage, que chama, que é esse estágio da ostentação, para determinado tipo de consumo de artigo de luxo. E eu posso ser, de fato, uma pessoa que a gente chama do experience stage, que é o estágio da experiência, para outra coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu coleciono sneakers. Muita gente sabe disso. Então, sneakers são tênis, não necessariamente qualquer tênis, mas, né, tem toda uma história por trás disso. Então, meu consumo de tênis é totalmente estágio 1, show off. Mas por quê? Porque eu sou designer de calçados, eu aprendi a desenhar sapatos através de estudar as solas dos calçados de tênis. Então, tem um storytelling por trás que me faz colecionar tênis. E por isso eu sou um show-off stage para consumir tênis. Agora, quando a gente pensa no meu relacionamento com uma marca de luxo, talvez para consumo de artigos, de roupa e tal, eu realmente prezo pela experiência. Então, o que eu quero dizer? A experiência que eu vou ter para consumir os meus artigos e tal, e esse refinamento vai fazer a diferença. A experiência que a marca me proporciona ao longo do ano com ela. Então, por exemplo, quando eu estou na França, eu vou no spa da Dior, porque ela faz um spa itinerante. Isso me faz consumir mais Dior em detrimento a outra marca de luxo. Então, a marca realmente traz a experiência para trazer essa diferenciação para o público que ela já está acostumada a atender, mas também é uma forma dela mostrar quem ela é para o público aspiracional. Então, é muito comum no verão europeu a gente ver as marcas de luxo fazendo collabs com restaurantes icônicos, com hotéis, com passeios em monumentos específicos, para realmente mostrar essa experiência, essa exclusividade. E como o bem-estar é uma pauta que está sendo muito discutida atualmente, eles têm realmente buscado muito para esse lado de wellness, né? Então, yoga com Dior nos Alpes. Então, uma experiência que eles promovem para alguns clientes. E é uma forma também de trazer esse pós-venda para esse cliente se conectar com a marca. Com certeza, nesse spa tem um sabonete de R$300. E eu acho que é até mais caro que R$300, viu, gente? Olha como eu penso pequeno, meu Deus. Imaginando uma pasta de dente de, sei lá, R$1.000 aí também, mas enfim. Tem uma pasta de dente super, agora eu não vou lembrar o nome, mas até assim, tá muito polêmico, gente, os rappers aí, todo esse movimento do R&B, mas tem um deles que tem uma pasta de dente pro mercado de luxo que é com ouro, e ela é caríssima também. Eu recebo alguns ads disso, porque eu falo luxo diariamente, então todas as minhas propagandas são direcionadas para isso. É um dos rappers que estão envolvidos nas polêmicas recentes, ele tem essa marca aí de pasta de dente de ouro. Pasta de dente de ouro para ficar com o dente realmente brilhante, né? Nossa, exato. Você come um filé, né? Você come um filé com ouro em cima, depois você escova o dente com uma pasta de dente com ouro. Olha só.
Isso porque a gente nem faz mais aquelas obturações com ouro, né? Com prata, com coisa. Agora você compra a pasta de dente, tá vendo? Evoluiu. Tá bom, mas agora eu fiquei com uma coisa que você falou aqui, uma das várias coisas que você trouxe, você falou também do comportamento das novas gerações, por exemplo, que estão bebendo menos álcool, e a gente sabe que as novas gerações estão com vários comportamentos diferentes. Principalmente, eu sempre falo, né, as mudanças do comportamento de consumo, de relação com as marcas. Então, e isso de todos os níveis, todos os segmentos, seja marca de luxo ou não. Um outro efeito pós-pandemia é que virou moda falar de ESG, falar de sustentabilidade. As empresas começaram a ser cobradas, de fato, internamente ou socialmente por outros tipos de comportamento. Grandes empresas, inclusive, isso entra em discussões de governança e tudo mais. Mas, enfim, esse mercado de luxo ele também tem sido impactado, o comportamento do consumidor tradicional de luxo, seja nova geração ou não, tem sido questionador nessa questão da sustentabilidade. As marcas de luxo também estão se movimentando para isso, ou é menos nesse segmento? Como que está isso? Ótima pergunta, Márcio. Na verdade, está muito forte, gente. E é uma pergunta que muitos dos meus alunos falam às vezes. Por quê? Volta para a questão de operar a diferença. Se você não consegue operar a diferença, você vai ficar parecendo que não é forte, mas é porque isso não é ruim falar desse jeito, mas é que você não faz parte daquela bolha, então para você não é tangível esse movimento. Mas sim, está fortíssimo, principalmente no setor da hospitalidade. O que a gente vê, e aí falando dos públicos de alta renda, eles buscam, principalmente em experiências de viagem, hotéis, resorts, que tenham esse cunho social e sustentável muito forte. Então, quais são destinos que esse público gosta muito de ir? Então, nas Polinésias, nas Rivieras, e se você for olhar os principais conglomerados de hotéis de luxo nesses locais, eles realmente, se você entrar no site de qualquer um deles, eles vão primeiro mostrar para vocês todas as parcerias que eles têm para que os corais dos oceanos se preservem, como eles fazem repelentes que não matam os mosquitos, mas repelem eles dos hóspedes. Tem todo um lance também de economia circular que eles têm enaltecido. Então, isso hoje é um fator de decisão desse consumidor de luxo quando a gente fala de hospitalidade. Todo ano, na França, em Paris, acontece a Vivatech. Ela é considerada a maior feira de inovação da Europa. E quem criou a Vivatech foi o grupo LVMH. Então, obviamente, que hoje várias marcas expõem na Vivatech, mas até, assim, é um momento onde o grupo LVMH acelera startups. Então, é bem interessante, assim, quem puder, vale a pena ir em uma, é uma feira muito rica. E a Audi, por exemplo, anualmente está lá e lançando os conceitos ESGs para os carros do futuro. Então, no ano passado, eles lançaram o conceito do Audi Skysphere, que é todo um conceito lifestyle dos carros futuros da Audi, que são praticamente um percentual altíssimo de materiais reciclados, que tem um menor impacto ambiental, carros híbridos, enfim. Então, a indústria automobilística está muito forte nisso. Quando a gente entra em qualquer site desses conglomerados que eu falei para vocês, Prada, Kering, LVMH, principalmente a LVMH, vocês podem olhar pelo lado institucional do site, cada uma das marcas que eles têm, eles vão explicar o que tem de ESG nessas marcas. Então, vou dar um exemplo de uma marca de luxo da LVMH que eu não falei ainda, Guerlain. Guerlain é uma marca, né, voltada para cosméticos e beleza, e aí, inclusive, eles têm um produto bastante elitizado, que é feito com geleia real das abelhas e tal, bastante caro, produto de skincare. E aí eles têm toda uma explicação no site de como que eles preservam as abelhas e como que preservar as abelhas é quase que uma necessidade básica para o futuro da humanidade. Então, as marcas de luxo realmente contam demais esse storytelling, mas como a gente acaba, né, na nossa grande maioria, julgando o luxo por essa questão da ostentação ou do supérfluo, faz parecer que eles não têm essa consciência social. E aí, quando a gente fala de arquitetura, de engenharia, os prédios, as construções voltadas para esses consumidores também estão bastante pautadas
dentro das práticas de ESG. Então, sim, o ESG está super em alta neste pequena pontinha da pirâmide. Muito bom. E espero que seja de fato, então, como você já está contando aí exemplos, com ações, não só com discurso, né? Que muitos outros não é o com óbvio, discurso. E tem a marca Stella McCartney, que é a filha do Paul McCartney, o Beatle, e ela é uma marca que nasceu nas pautas, ela é a maior referência que tem de ESG, então ela realmente tem isso dentro dos valores dela, assim como a Patagônia, que a gente conhece. Patagônia, tá? Grande. Exato. E ela fez agora, inclusive, recentemente, esse final de semana, o desfile tá tendo a Semana de Moda de Paris, e ela é precursora de não usar couro, ela é vegana, então ela também traz essa cultura do veganismo para essa classe, então é bem interessante. Maravilha. E ela usa couro de cogumelo e de bagaços de uva. Então os couros são usados através de cogumelos e bagaços de uva. Couro ecológico, né? Muito interessante. Bom, eu costumo ser o timekeeper e infelizmente a gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Mariana, eu já queria te agradecer, porque de fato você já ali na primeira pergunta já desmontou um monte de coisa que eu tinha na cabeça de luxo, como eu enxergava o luxo, realmente uma aula, né? Uma professora mais aqui nesse episódio. Super te agradeço, muito obrigado por compartilhar aqui com a gente tanto conhecimento. Espero que quem esteja nos ouvindo também tenha ficado muito feliz, tanto quanto eu fiquei. Um passo aí para você, fazer tuas palavras, tuas colocações finais, recomendações, consuma mais, consuma menos luxo, seja você mesmo, não consuma pirataria, enfim. Muito obrigado, Mariana. Obrigada, Thiago, Márcio, foi um prazer estar aqui com vocês. O tempo passa rápido, né? A gente vai falando em luxo, gente, eu falaria a vida inteira, mas basicamente isso. Obrigada para vocês que assistiram aí o episódio, espero que tenham colocado mais algumas questões aí na cabeça, que vocês não achem que luxo é algo supérfluo, porque não é. Mais uma vez, minha dica, se você é um profissional de marketing, de CX, que quer se destacar, estude mais o mercado de luxo, porque ele serve como benchmark para a gente usar nas marcas que não são de luxo. De dicas, assim, para quem quer explorar mais, gente, como eu comentei, entretenimento é algo que as marcas de luxo usam muito. Então, séries, livros, filmes, tem aos montes e recentes. Acho que vocês podem assistir, por exemplo, o filme Air, que conta sobre o surgimento do Nike Jordan, o Air Jordan, mas é luxo, sim. Air Jordans icônicos são artigos de luxo. Então, quem quiser assistir, fica a dica. A gente também tem uma série, tem uma infinidade de séries aí nos streamings. Tem uma recente contando a história do Karl Lagerfeld, que é muito interessante. Tem uma que conta a história da Balenciaga. Tem uma que conta a história do Dior. E tem uma série de documentários também que vale muito a pena assistir. Então, essas são minhas dicas para vocês. E lembrem-se que o luxo está no tempo e não no consumo supérfluo dos artigos. Maravilha, belas dicas aí, belo lembrete. Obrigado, Mariana, obrigado pelo seu tempo aqui conosco, obrigado pela aula que você deu aqui. A gente vai deixar aí, pessoal, nos comentários, na descrição do episódio, os links da Mariana para você conectar com ela no LinkedIn, para você buscar os cursos que ela faz na SPM e se especializar sobre luxo, esse mercado tão pujante, esse mercado tão diferente como a gente pode ver aqui, assim, ele não é tão superficial não, assim, ele é de fato ali bastante complexo e vai ter que estudar história, hein? Começando lá longe em Tutankhamon. Muito bom, obrigado mesmo, Mariana, você deu uma verdadeira aula aqui. Para quem esteve conosco aqui até agora, também espero que você tenha gostado. E até o próximo debate no café. Até mais. Tchau, tchau.